Ela é um dos principais nomes da moda nacional. Já vestiu nomes como Sabrina Sato, Camila Queiroz, Cláudia Raia e Tiziane Pinheiro. E também já vestiu mais de 30 noivas das novelas da TV Globo. A gente está aqui no espaço dela, no ateliê, e já deu para perceber que essa conversa vai ser muito especial e muito bacana. Então fica aqui com a gente para acompanhar esse papo e vem comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Go Wear Talks. A gente está aqui com a nossa entrevistada de hoje, Letícia Bronstein. Ela é uma das estilistas mais amadas do país, com 27 anos de carreira consolidada, mãe da Pietra, empresária e referência no mercado de luxo brasileiro também. Lê, obrigada por ter recebido a gente aqui no seu espaço, linda, a gente está super feliz. E você tem uma história para contar, né, ao longo desses 27 anos de carreira. Então, acho que é um orgulho nacional também ter você como representante do nosso país. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, ainda mais, né, receber vocês aqui, uma revista que faz parte da história, né, da marca, acho que da moda nacional, do luxo principalmente. Eu acho que vocês comunicam muito esse nicho. Então, para mim é uma honra. Obrigada. Imagina! Bom, minha primeira pergunta, quero entender como que você caiu no mundo da moda e principalmente de onde surgiu essa paixão, porque eu enxergo muito assim que a moda no Brasil tem muitos desafios, né? Então, realmente, você tem que ser apaixonada pelo que você faz. Então, de onde surgiu essa paixão pela moda? Então, essa história, ela meio vai e volta. Tá. Na verdade, eu tenho duas primas, tinha duas primas, que fundaram a Maria Bonita, que foi uma das marcas mais relevantes da moda nacional. Então, de alguma forma, eu cresci, né, perto desse universo e olhando muito, e sempre fui aquela criança libriana com olhar estético, sabia o que estava usando, eu comprava uma revista de moda, eu sabia quem eram os estilistas, mas o meu negócio era a dança, que não deixa hoje de fazer muita parte do meu trabalho, porque eu acho que esse conhecimento do corpo, da estética que a dança te traz, ele vem. Sim. E eu tinha certeza, convicção que eu ia viver de dança. Até que eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos com 16 anos e comecei lá a assistir, porque a gente aqui só tinha acesso, por exemplo, vai ter o Oscar, a gente via a apresentação do Oscar e depois na revista o Red Carpet. Sim. Lá os canais já passavam aquele red carpet pré. E ali parece que a ficha caiu. Né? Que, pra mim, eu sempre tive uma dificuldade muito de me manter magra para os padrões da dança. Você era bailarina? Eu era bailarina, mas mais focada em jazz. Eu tinha um sonho de ir pra Broadway. Então, também não sabia cantar, o que também poderia, mais pra frente, dificultar um pouco a minha entrada na Broadway. E eu sempre tive uma dificuldade muito de manter o peso, de estar ali dentro do padrão que a dança naquela época te pedia. E quando eu fiz intercâmbio, e de repente eu vi aqueles red carpets todos acontecendo ali ao vivo, parecia que caiu uma ficha. Eu falei, nossa, eu sou apaixonada por isso. E aí eu acho que eu voltei para toda essa memória que eu fui construindo, de ter uma família, ter na família pessoas que fundaram uma marca tão relevante, ir aos desfiles que tinham na época, era a Semana de Moda do Rio, de ver a vida da Maria Cândida, que contava que ia para a França pesquisar dos tecidos e tudo aquilo. Parece que quando a ficha cai. E aí eu já voltei do intercâmbio e decidi fazer faculdade de moda, que era o meu último ano da escola. E aí eu falei, não, a moda era uma época ainda que todo mundo se tornava estilista, ninguém estudava para isso. E eu, como tinha que decidir a faculdade, eu falei, não, eu não quero fazer desenho industrial para depois ir trabalhar com moda. Eu vou fazer faculdade de moda. Então, eu acho que do meu ano do colégio, eu acho que eu fui a única que prestou o vestibular para moda. Tá. E você teve um apoio grande, assim, dos seus pais? Porque até você falou, né? Você foi a única da sua turma que resolveu fazer moda. Somente, né, das gerações passadas, é muito, quero ser advogado, quero ser médico. Então, por mais que já estivesse acontecendo um prestígio ali na moda, ainda era uma profissão que os pais não aceitariam, né, provavelmente. Eu me lembro, meus pais sempre foram muito, muito, muito generosos nesse sentido de seja o que você quer ser. Óbvio que a gente estava até comentando um pouco antes da entrevista, meus pais sempre me passaram
que tudo que a gente tinha, tudo que eles podiam proporcionar vinha de trabalho. Sim. Eu comecei a dar aula de jazz com 12 anos, então eu sempre tive muita responsabilidade no grupo de dança, a gente tinha um salário, então já era um trabalho. Eu sempre trabalhei nas férias, minha mãe tinha o café, eu ia pro café e tal. Mas quando eu decidi, eu me lembro que a única coisa que o meu pai fez foi ligar para Cândida, que era estilista, Maria Bonita, e falar como é que tá o mercado da moda. E ela falar que era um mercado que agora estava se profissionalizando, que estava crescendo, que as semanas de moda estavam tomando mais força, e que ela super dava força. E ele falou, então, parabéns, você acabou de ganhar uma estagiária. Então, do meu primeiro dia de faculdade, eu já de tarde já fui para Maria Bonita, e ali eu comecei minha história. E é a melhor forma de aprender, né? Você na prática, na correria, como você falou, né? A gente vê talvez até uma discrepância entre as gerações, porque é muito disso. Você já começou ali desde o início, chão de fábrica, fazendo tudo. E como é que foi essa fase, assim, para você construir quem você é hoje também, do comecinho? Gente, a Maria Bonita, ela era uma escola, né? Porque a gente tinha toda uma estrutura interna de pilotagem, então a gente tinha modelistas fantásticos lá dentro, piloteiras, os tecidos eram inacreditáveis. A Cândida falava uma coisa, que a roupa tem que ser tão bonita do avesso quanto ela é do lado direito. Os desfiles com Gisele Bündchen e a Alessandra Ambrosio, eu me lembro eu ajudando em prova de roupa, eu falava assim, gente, que sonho! Tipo, que sonho! Era, eu acho que o high, né, dentre as marcas mais relevantes realmente que a gente tinha. Então, era uma escola onde eu queria, assim, absorver tudo que eu podia. Eu vi aquilo como uma oportunidade. Eu me lembro que na época eu tinha acabado de começar a namorar meu marido, o Fred, e tinha feriado, era a véspera de Fashion Week, eu não lembro como chamava, e eu falava assim, e eu nem ganhava nessa época, era um estágio não remunerado, era realmente eu não tinha nem tempo de faculdade, era para aprender. E eu falava, Fred, a gente não vai viajar esse feriado porque tu não vai trabalhar para o desfile, eu vou trabalhar. Eu enxergava naquilo essa oportunidade, eu me sentia assim, botava o crachá da semana de moda, eu me sentia o máximo, eu enchia a boca para falar, porque realmente era uma oportunidade. Sim. Tanto que eu fui efetivada como estilista na metade da faculdade. Olha. Porque eu realmente quis muito aprender e eu acho que hoje mudou um pouco isso. Tanto que eu falo muito, quando entra um estagiário aqui ou alguém recém-formado, eu falo a vantagem de você trabalhar numa marca como a minha, que apesar da Maria Bonita ter muitas lojas, o core, né, que é a fábrica, a gente tem toda a produção aqui em cima, e você vê em poucos lugares, né, um lugar onde você está envolvido desde a produção até o atendimento do cliente, até a escolha do material, até o shooting da campanha, até o backstage do desfile. Tem marcas, eu trabalhei em marcas, até a última marca que eu trabalhei aqui em São Paulo, que foi a Lili Blanc, eu era simplesmente, uma intérprete do produto, né? Assim, tinha-se um mood board do que a Traud, né? Fantástica, que é uma gêmea do varejo para mim, assim, que foi um outro tipo de escola, de um olhar de varejão, não varejão, mas de varejo mesmo. A Traud falava, olha, agora o que a minha cliente quer é isso. E cada estilista cuidava de um grupo, eu cuidava do grupo de algodão, na época, então camisaria, saia, vestido de algodão. E a gente interpretava aquilo que ela queria, mandava fazer fora, a pilotagem era toda fora, fazia a prova de roupa, fazia os ajustes e recebia a produção, a gente recebia uma pequena amostragem para validar. Então não tinha esse contato tão grande com o processo como tem aqui. A campanha era feita pelo time de marketing, o shooting era feito sei lá onde, a gente só recebia a revista linda, pronta, e via o produto na loja. Então, a oportunidade que eu tive é muito parecida com quem trabalha hoje comigo. Sim. E eu acho que eu gosto de trabalhar desse formato. Sim. E você se envolve, né? Você explicou essas diferenças também. Cada um na sua caixinha, no seu quadrado, as áreas não se envolvem. E isso também... A forma que você propõe o seu trabalho aqui é muito diferente, porque todo mundo se envolve ao mesmo tempo, né? Não tem aquela, eu não faço isso porque não tá no meu escopo, porque... E para você fazer parte, construir uma marca tão forte como a sua, você precisa estar presente do começo até o final. Então isso também é muito relevante. Para você ser um bom profissional,
Eu falo, gente, ó, que a frase que eu mais odeio ouvir na minha vida é: isso não está no meu escopo, isso não está no meu job description, porque a gente só cresce profissionalmente fazendo, às vezes, o que a gente nunca imaginou fazer. No meio da minha faculdade, eu trabalhei 3 meses na Disney. E todo mundo fala assim: mas o que você vai fazer? Você tá indo pra Disney, não tem nada a ver. Tem alguém que vende sonho melhor que Disney? Sim, é verdade. Hoje eu vendo que é sonho. Sim. Então, para mim, para trabalhar com noiva, foi o melhor emprego que eu poderia ter tido. Perfeito. E mesmo sendo um summer job, é tão intenso, é tão profissional a forma que eles treinam e tudo, que eu acho que aqui no Brasil a gente deixa um pouco a desejar de treinamento mesmo. Assim, o americano, ele é muito prático, né? Tem as regras tal, e aquilo é cobrado, e aquilo funciona, e por isso que as coisas são daquele jeito. Que eu acho que eu nunca teria aprendido, talvez, um encantamento com um cliente tão grande quanto a Disney me ensinou. Então, seja sempre aberto para fazer uma coisa que tem nada a ver com o que você faria, que se alguma coisa dali você vai tirar, se estiver atento também. Se não estiver nem aí, estiver com a cabeça na lua. Ai, não adianta. É melhor fazer. Lei, como foi a virada também de você já ter trabalhado na Maria Bonita, depois na Blanc, para você realmente falar: não, agora eu vou abrir a minha marca? Foi por acaso? Foi pensado? Como é que foi? Eu trabalhei em outras, né, nesse meio do caminho aí. É isso que eu falo também: não abra uma marca sem ter trabalhado para muita gente antes, até para você pegar um pouquinho de cada um e ter certeza do que você quer fazer. Mas uma coisa eu sempre tive certo, eu sempre quis empreender. Isso estava dentro de mim, assim. E acho que eu puxei isso muito do meu pai. E eu me lembro quando surgiu lá no Rio a feira Hype Babilônia, Feira Hype, que foi onde nasceu a Farm, por exemplo. Eu me lembro de eu virar para minha mãe com 20 anos, e falar assim: mãe, vamos abrir uma marca, isso aqui a gente consegue fazer, eu faço isso pé nas costas. E ela: calma, ainda não, e tal. Então, assim, nisso, meus pais e meu marido me seguraram muito para abrir uma marca, porque era uma coisa que eu sempre soube que eu queria ter. Que jeito que ia ser eu não sabia, e foi de um jeito muito seguro, porque como no início eu só trabalhava sob medida, né, eu não tive um investimento alto de montar loja, com estoque. Eu comprava o tecido sob demanda. Eu passei 1 ano e meio que eu trabalhei na Lely Blanc, finais de semana, atendendo as amigas que estavam casando. Até porque eu sabia que se eu não tivesse um portfólio, quem ia fazer vestido comigo? Então elas eram minhas cobaias. E, enfim, eu pegava modelista freela, fazia as provas no Rio, morava em São Paulo, fazia as provas no Rio aos finais de semana. E aí depois esses vestidos eu via emprestado para quando eu abri o ateliê, eles estarem lá, para as pessoas terem um pouco de noção desses álbuns que moram aqui até hoje. São os álbuns do início do ateliê, das fotos, né, que a gente imprimia e tal. Então a virada, na verdade, eu acho que sempre foi de querer ser empreendedora, mas de uma hora tomar uma decisão de: poxa, eu já acho que já fiz muita noiva sem ser oficialmente, acho que eu tô pronta para abrir e encarar São Paulo, que eu abri aqui, né? Sim. E aí começou com uma portinha aqui no Oscar Freire também. Aqui no Oscar Freire também. E agora estamos de volta, né? Estamos de volta. E foi importante isso, porque dava um peso, né, seu Oscar Freire. Oscar Freire, referência. Acho que na América Latina, acho que a rua sempre foi uma referência em moda. Você ter uma loja no Oscar Freire, quando eu vim para São Paulo, era um sonho, uma conquista e tudo mais. Então, mesmo sendo uma portinha no segundo andar de um prédio, era no Oscar Freire. Com certeza. Então, quando dava o crédito, né, numa revista, ou falava lá no Rio, no Oscar Freire, aquilo fazia realmente preço, assim,
e acho que ajudou a impulsionar. E aí dá para perceber que você já tinha essa veia empreendedora de marketing desde o começo, né? Desde você escolher especificamente montar o seu início ali, o protótipo da loja na Oscar Freire, até você começar o trabalho com as celebridades também, né? Que, querendo ou não, você também é muito reconhecida por isso. E como é que foi, assim? Porque antes de existir influenciadoras, essa loucura que é hoje em dia o Instagram, TikTok, enfim, você já foi lá direto bater na porta da Globo, foi trabalho de assessoria, como é que foi? E foi muito, de uma forma muito inteligente, muito certeira, né? Como é que foi? Foi muito por acaso, mas uma vez que eu enxerguei que isso era um caminho, também virou uma estratégia, né? No início foi assessoria. Eles pediram um vestido para uma novela na Globo, e aí veio uma figurinista no ateliê, e eu acho que eu tinha uma mão diferente de vestido, que conversava muito, e rolou. E aí uma figurinista começou a falar para outra, e aí começaram a entrar os pedidos para as novelas, foram muitos, já foram mais de 30 vestidos de novela, e 3 que eu participei como eu mesma, o que eu acho muito legal, quando quebra essa barreira do transpassa, né, da teledramaturgia para a vida real. E, ao mesmo tempo, como eu sou carioca, eu também tinha amigos que eram amigos de celebridades. E aí, vai ter fulana que vai num evento, você faria uma roupa? Claro, eu faria. Vai ter não sei o quê. E casou. Isso, timing é uma coisa muito importante na vida. Assim. Ser marqueteiro é importante, mas timing eu também acho que é. Eu enxerguei que aquilo que me motivou a escolher moda, que foram os red carpets, estava começando esse movimento estava começando a acontecer no Brasil. Entendi. Porque eu sou de uma época que festa de novela, lá atrás, era assim, não, artista é tudo bicho grilo, só vai de calça jeans. Não tinha aquela coisa glamurosa que é hoje em dia, né? E quando eu comecei minha marca, isso estava começando. Os styles estavam aparecendo. Entendi. As atrizes estavam entendendo que uma imagem bem construída gerava publicidade para elas, e aquilo dava dinheiro, então que a importância daquilo. E aí os stylists também, eles tinham uma limitação de quem vai me emprestar? Quem vai fazer? E eu topava tudo. Eu fazia uma roupa do zero, pensado junto, eu, o stylist, a atriz, para aquela festa de novela. E aí as roupas começaram a ser a mais bem vestida da festa da novela. Então, e aí é aquela velha história, né? A mulher tá sempre olhando o que a outra faz. Então, se ela foi, eu vou querer também. E aí, nossa, ela me vestiu de noiva na novela. Gostei, vou chamar ela. E aí eu senti, assim, que da mesma forma que eu tava surfando essa onda, elas também estavam se beneficiando dessa minha disponibilidade toda para fazer. E para mim era um investimento inteligente, porque eu não tinha loja em shopping, eu não tinha dinheiro para anunciar em revista, eu não fazia desfile no São Paulo Fashion Week. Então isso para mim era a minha forma de ser vista, era a minha vitrine. Eu usava as maiores estrelas para mostrarem minha roupa, e elas me usavam para estarem as mais bem vestidas. Então era uma troca muito bacana, muito justa, tanto que eu virei amiga de várias. E se construiu daí relações. Então, acho que foi, sim, uma estratégia, mas começou por acaso. E também eu acredito que eu falei que foi muito inteligente também, principalmente aqui no Brasil. Por mais que tenham ali os modelos de passarela, aqui no Brasil, até antigamente, né, era uma coisa muito aspiracional, brasileira, desejo que tá na novela, que aquela personagem tá vestindo, que aquela famosa tá vestindo. Raramente, assim, a pessoa vai parar pra assistir um desfile, olha só o que aquela modelo tá tendo. Não, ela quer o que a atriz da novela tá vestindo. Isso funcionou muito aqui no Brasil também por conta disso, né? Muito, e o que era muito legal, e que eu sinto muita falta, que é assim, supor, hoje vai ter uma festa de novela, um red carpet, uma festa. Eu vestia aquela pessoa, aquela celebridade, aquela modelo, aquela influenciadora, eu também vesti muito influenciadora, quando ninguém vestia as influenciadoras. E aí naquele dia saíam nos sites, né? Todos os sites davam. No dia seguinte os blogs de moda davam. Na semana seguinte as revistas semanais davam. No mês, as revistas mensais davam. Não durava por muito. E no final do ano,
tinha os melhores looks e sempre tinha. Então, aquela roupa, ela tinha uma vida longa. Sim. Hoje eu fico um pouco triste que parece que você vestiu, alguém fez um negócio muito legal, no dia seguinte, tá, vira a página. É verdade. Sim. E eu me lembro das pessoas, às vezes, guardarem referência de um vestido meu por 4, 5 anos, esperando ter uma festa para virem no ateliê, que queriam aquela roupa que a Sabrina Sato tinha usado. Ou que a Isabel Goulart tinha usado. E hoje isso se perdeu um pouco. Sim. Hoje elas querem muito o lacre do Instagram, ou coisa, e me dá um pouco de tristeza, não por mim. Que a gente faz, a gente também é criativa, a gente quer se desafiar, mas pelas coisas se tornarem mais descartáveis. Eu acredito numa moda atemporal, eterna, que você vai usar muitas vezes aquele vestido. Então, essa coisa do descartável que as redes sociais trouxeram hoje com tanta força, me entristece um pouquinho. Concordo, é até uma das minhas perguntas, assim, porque a gente vê principalmente nas redes sociais um movimento de dois extremos. As pessoas que criticam que tá tudo muito feito para chocar, aquele look que você posta só para gerar engajamento, e muitas pessoas sentindo falta do verdadeiramente belo, assim, aquela roupa feita para valorizar deixar a mulher bonita. Deixar a mulher bonita. Qual que é a sua visão sobre isso? E, assim, até de mercado, porque, como você falou, a peça é feita para ser mais sustentável, para durar ali uma vida inteira, mas também a roda tem que girar ali do mercado. Então, como que você enxerga tudo isso? Eu acho que a passarela aceita tudo. Eu sempre fui dessa filosofia. Eu acho que na passarela, realmente, você ter peças muito conceituais e passar, talvez, aquele lado mais artístico do criador e tal, isso eu acho o máximo, mas eu acho que na hora que isso vai para a vida real, eu acho que tem ali o ponto de equilíbrio. Eu falo que eu gosto de fazer roupa, por exemplo, se a minha cliente é casada, eu falo, fica tranquilo, o marido depois só vai fazer roupa aqui. Porque eu acho que eu consigo trazer uma mulher feminina, muitas vezes sensual, no limite do vulgar. Perfeito. E eu acho que a brasileira, ela é isso. Né? A brasileira, ela é sensual, ela quer ser sofisticada, mas ela não é palhaça. Tem um stylist amigo meu que ele fala assim, a gente não gosta de mulher palhaça, né? A gente gosta de mulher bonita. Eu falo, eu gosto de deixar a mulher bonita. E não é que não vai ter uma coisa fashionista no look dela, pode ter, mas tudo eu acho demais, assim. Eu acho que a mulher que ela entra num evento e ela é admirada tanto pelas outras mulheres como pelos homens, aquilo é o belo, né? E aquilo tá em falta um pouquinho. Sim, é porque você não é aquele look que foi montado só pra chocar. E também é da mulher se sentir confortável, olhar no espelho e falar, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bonita. Pode ser também que ela tenha colocado aquele look que seja um pouco mais pra chocar e tenha se sentido bem, cada um com o seu estilo. Mas eu concordo nesse ponto de que tá tudo muito rápido, tudo muito feito só pra gerar engajamento. Falta a gente resgatar um pouquinho ali de valorizar a mulher só, né? Não, vou dar até um exemplo, assim, pra mim uma das minhas ícones fashion na vida é a Carrie Bradshaw, de Sex and the City. E eu não acho que os looks dela eram óbvios, eu não acho que os looks dela eram fáceis, acho que eram super fashionistas, mas eu acho que a série hoje tem quase o quê? 20 ou 30 anos? 30 anos. E eu olho o look da primeira temporada que eu falo, gente, eu usar isso hoje, mesmo sendo propostas mais ousadas. Porque eu acho que eu tenho um olhar mais Carrie de ser, talvez alguém tenha um olhar mais Samantha, outra tenha um olhar... Então não é que não é para ser fashionista, mas precisa ter verdade. Não dá para hoje você ser um personagem, amanhã você ser outro, outro você ser outro. Eu acho que a sua consistência, estilo, eu acho que até eu, assim, eu faço muita roupa justa, mas eu não sou tanto da roupa justa.
eu, como imagem minha, Letícia, pessoal, eu tenho coisas, elementos que as pessoas já identificam e acham legal. E eu tenho muita cliente que fala, nossa, eu adoro quando você usa, porque eu vejo que dá para usar. É mais de verdade. Mesmo quando é um pouquinho mais fashionista. Certeza. E você é a sua marca, né? É o nome, você que cria, você que faz tudo. E também é muito importante ter essa constância de tudo, né? E até eu quero perguntar, assim, falando desse assunto de você realmente vestir no dia a dia, quando você fez as collabs, principalmente para Riachuelo, porque foi uma forma de democratizar suas peças também. Às vezes, aquela pessoa que tinha uma aspiração de vestir Letícia Bronstein, mas não conseguia pelo valor monetário. Como é que foi, assim, você desenvolver e ter essa ideia também de fazer essa collab com eles? Porque foi uma pequena revolução no mercado também, né? Na verdade, a história das collabs já era isso, desde que eu abri a marca, era uma coisa que eu sabia que eu queria fazer. Eu tenho uma pessoa que eu me inspiro muito como business, principalmente, que é a Vera Wang, que eu acho que é a maior referência do mercado de noivas, assim, que já existiu. E eu falava assim, gente, ela emprestou um nome para colchão. Ela vende colchão. Faz sentido, ela vende casamento. A pessoa vai montar a casa, ela vai comprar o colchão. Ela botava nome em muita coisa. Então eu sempre tive isso. E aí, só que eu tinha isso à vontade. Mas para eu ter isso realizado, eu precisava ter o desejo da marca. E aí quando eu vi que a marca estava realmente... ali bombando, as celebridades todas usando, todo mundo querendo, e realmente o valor de um vestido sob medida é um vestido mais caro, é um vestido todo feito à mão para a pessoa. Eu falei, acho que agora está na hora da gente democratizar esse desejo que as pessoas têm. Sim. E a minha primeira collab, que muita gente acho que nem lembra que eu fiz, eu falo que foi a primeira marca que me deu uma oportunidade, porque alguém tinha que acreditar que esse formato funcionava. Foi a Carmen Stephens. E a gente fez uma coleção de sapatos para noivas. Perfeito. E eles morrendo de medo. Nossa, isso vai vender? Como é que a gente vai guardar isso na loja? É branco e tal. E esgotou de cara, porque ninguém fazia um sapato que você entrava numa loja e tinha um sapato para noiva pensado, específico. E aí a sola era azul e de borracha para não estragar, sabe, aí prendia no lugar certinho, e era toda pensada realmente para tudo que eu ouvia o dia inteiro da necessidade. E ela foi a primeira. E aí daí depois vieram outras, e Riachuelo sempre era um sonho de fazer. E eu primeiro fui atrás deles, não rolou. E depois eles vieram atrás. O jogo virou. O jogo virou. Mas com isso eu aprendi que tudo tem seu timing. Sim. Certo. Verdade. E foi uma coleção que eu tive muito cuidado ao fazer. Porque entre esse eu ter ido atrás e depois eles terem vindo atrás, eles fizeram uma collab com algumas marcas de moda muito bacanas. E que eu fui até no desfile, que quando eu cheguei na loja eu não achei a qualidade da roupa bacana. Entendi. Só que eram marcas muito consagradas, muito antigas. Eu falava assim, gente, tudo bem, né? Se, sei lá, eu acho que tinha o Wicklow na época, né? Que era um marco. Se a Wicklow fizer uma coleção na Riachuelo, não vai acabar. Não vai acabar, gente. A Wicklow já é Wicklow. Quem sou eu no jogo do bicho, sabe? Então eu botei um contrato porque na época eles ainda não faziam China. Eles começaram a fazer China quando eles foram fazer a coleção da Versace. Tá. Que foi lançado um ano antes da minha, e no meio teve a do Lagerfeld. Eu falei, eu vou na China ver as peças piloto. Eu preciso aprovar. Que é meu nome. Eu tô aqui há sei quantos anos brigando por isso. E fui. E a qualidade era impecável. Eu tinha um orgulho daquelas peças, assim. E uma coisa que foi muito legal é que tem marcas que, quando você vai fazer uma collab, eles pediam na época para você pegar seus best-sellers e reproduzir. Eu falei, eu não vou fazer isso. Primeiro porque a cliente que comprou uma peça minha icônica, que ela viu em alguém e tal, ela não vai se desfazer dessa peça. Então não acho justo fazer essa peça uma versão mais acessível. Verdade. Mas eu vou pegar... Eu me lembro muito assim, eu tinha feito um vestido super icônico, curtinho, para Marina Rui Barbosa. Primeira vez que eu vesti a Marina, que ele era de onça com renda. Eu falei, eu vou fazer uma família de onça com renda para Riachuelo. Então tinha desde
calça de alfaiataria, da camisa, do colete, do vestido justo. Era inspirado, você via a Letícia, você lembrava daquele vestido, mas não era aquele vestido. Então foi muito legal de fazer. E foi um sucesso de vendas, assim. Fiz outras depois, fiz Hope, fiz Ering, fiz esmalte para Impala, fiz Fabrício Giannone de acessórios, Nádia Gimenez. Nossa, collab eu amo. Aí fui para outras coisas, fiz Ambev. Nossa, fiz muita coisa. Tem até o jogo aqui da Estrela. Fiquei chocada. Fiz um revival da Escolinha da Moda no passado para Estrela. Eu gosto. Eu acho que você democratizar uma coisa que é desejo. E eu agora estava num summit de Salvador. E quando eu estava indo embora, a recepcionista me parou para dizer que ela tinha um vestido meu da Riachuelo até hoje. Que na época ela comprou, que ela não acreditou que ela ia poder ter aquele vestido. E ela, ele é meio assim, eu falei, eu sei, o de babadinho, você lembra? E eu fiquei 3 meses que eu só usava. E assim, todas as minhas collabs eu faço para eu usar também. Senão... A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata, tradição e qualidade desde 1876. Lê, até é muito legal você falar isso, porque sai daquela coisa da moda não ser acessível, né? A gente parte, até porque o luxo, apesar de ser um valor mais caro, é o aspiracional. Então a pessoa que tem aquele desejo de comprar aquela peça, de comprar aquela bolsa, que vai economizando até por muito tempo, até você conseguir conquistar aquilo, porque é uma conquista. Então você trazer isso para uma forma mais democrática, para atingir todos os públicos, é muito bacana. E eu quero te perguntar também, ao longo desses muitos anos de carreira, o que você mais viu que mudou, assim, no mercado da moda mesmo? Desde que você começou a marca, ou até da época que você era estagiária para hoje, assim, o que mais mudou e o que mais te surpreende também? Tudo. Eu acho... Nossa, tanta coisa mudou. Vou te falar o que eu acho que mudou muito. Acho que as redes sociais mudaram muito. E acho... Porque... trouxe uma velocidade. Vou dar um exemplo assim. Antes a gente lançava... Eu demorei para virar uma marca de coleção datada, né? Tipo, outono, inverno... Porque eu não faço atacado, eu tenho toda essa coisa. Mas vou dar o exemplo das outras marcas. Você lançava 6 meses antes, você fazia um desfile, você fotografava uma campanha, aquilo vendia no atacado, tinha um tempo de produção, chegava na loja. Todo mundo desejava e tal. Não é que o desfile era num dia, estava na loja do outro. Tanto que a gente até falou de Riachuelo antes, uma das coisas mais revolucionárias que a Riachuelo fez foi no desfile do Versace. Assim, terminou o desfile já tinha para vender. Então, como assim, né? Numa semana de moda já ter para vender. E aquela coleção, ela durava. E aí você tinha tempo de pensar naquilo com calma e fazer tudo de novo e começar a pensar na cartela, no desejo, estudar o que vendeu, o que não vendeu. Hoje é um atropelo que parece que assim, você faz a campanha da vida, no dia seguinte já é velho. E mudou também muito, isso é uma das coisas, tá? Porque o Instagram, você tem que estar o tempo inteiro absorvendo com imagem nova, com não sei o que, conteúdo, né? Tal. Outra coisa que mudou é que hoje não adianta a gente ser só estilista. A gente tem que ser estilista, blogueiro, tudo. E eu brinco, todo mundo falou assim, você tem que filmar mais o dia a dia. Eu já tive um reality, né? Que agora ele completou 10 anos agora e a gente vai agora... Ele foi na Fox Life e ele agora vai pro YouTube. Ai, que legal. Em homenagem aos 10 anos. E ele era meio isso, quase um Big Brother do que acontecia no nosso dia a dia do ateliê. Então ele mostrava uma noiva na vida real, uma celebridade, os bastidores da coleção da Riachuelo. Ele mostrava
essas 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Hoje eu falo, gente, se eu fizer o conteúdo que as pessoas esperam no meu dia a dia, eu tenho que ter um Big Brother atrás de mim me filmando, porque eu tô com a mão na massa. Eu não tenho essa agenda. Hoje não, de quanto tempo a gente programou pra estar aqui, pra estar falando, pra estar gravando, né? Não é uma coisa, amanhã tem agenda. Porque eu sou uma pessoa hands-on. Eu sou uma pessoa que eu tô desde o atendimento, eu tô na produção, eu tô na reunião de marketing, eu sou gestora da empresa, tem uma agenda. Então isso é uma coisa que eu acho que mudou muito. Outra coisa que eu acho que mudou, o comportamento do cliente. Na pandemia, antes da pandemia, o cliente ele tinha o hábito de ir na loja. Então ele ia, ele procurava, ele provava e tal. Hoje ele quer muito que as coisas cheguem até ele. E com isso também o time de venda criou uma demanda, quase uma bengala do marketing muito grande. Porque eles começam assim, não, esse mês não está vendendo porque a gente não ganhou material. Mas você vendia como antes? Entendi. Se antes você tinha um catálogo a cada 6 meses, com aquela coleção, você tinha aquilo para vender, você tinha que estar falando com o seu cliente, chamando ele para tomar um café, ou aquele cliente que entrou na loja, ele era o único que você ia atender naquele dia e você tinha que fazer ele virar. Então, mudou o comportamento do cliente, mudou o comportamento do vendedor também. E a outra coisa que eu acho que mudou, que é a nossa síndrome do vira-lata, é que eu acho que agora, claro que todo mundo sempre almejou ter uma bolsa da Chanel, ter um sapato, um acessório, mas agora virou quase que virou corriqueiro você valorizar tudo de fora. Tudo. Entendi. Você não tem mais um equilíbrio no seu armário, assim. Eu vejo as próprias atrizes, tá? Muitas que eu já vesti, já levei até isso pra terapia, né? Você fica, eu ajudei. E agora tá... Quando ninguém vestia, eu fui lá e topei. Hoje ela só usa a marca gringa. Aí eu fiz as pazes na terapia, porque ela falou, mas você também usou a imagem dela na época, então tá tudo bem, vocês... E é verdade... Mas quase uma... Eu falo a síndrome do vira-lata porque é meio assim. Se eu estiver usando uma marca internacional, eu vou ser aceita na turma. Sabe que comportamento meio quinta série? Ai, se eu fizer isso, vão me aceitar na patotinha, na turminha. Cara, e a gente tem tanto talento, assim, que eu acho que isso hoje me incomoda. E antes não me incomodava, porque antes tinha um equilíbrio. Sim. Né? Antes, às vezes vinha uma peça importada num tapete. Agora é muito. E a gente precisa entender que isso não só me afeta no red carpet. É a cadeia. É a cadeia. E o mercado da moda, a indústria da moda, está entre os 5, 6, se eu não me engano, que geram mais emprego no país. Então, essa conta já chegou. Quantas tecelagens fecharam? A gente quase não tem tecelagem hoje. Por aí a cadeia vai escalando. Então, é um exercício assim de se pensar. E é um exercício que eu provoco muito. Na pandemia eu lancei um movimento chamado Red Carpet Made in Brasil, quando uma celebridade que não tinha pego uma produção, a produção tinha sido pega por uma outra, e acabou nessa celebridade no dia seguinte. E aí falaram, fulana tá usando, e aí no dia seguinte eu entrei em contato com o time. Eu não, a pessoa que fez a produção, falando, olha, ela pode marcar, que é isso, né, gente? Você usou a roupa, você só marca lá, você paguei, você dá crédito e tal. E aí falaram, não, a gente vai levar aqui internamente para ver se vai marcar e tal. E aí na mesma semana ela estava usando uma roupa emprestada de uma marca importada e fazendo 5 posts no Instagram, marcando a marca. E eu falei, nossa, mas essa pessoa não se posicionou como brasilidade, nordeste e tal. E aí me veio uma devolutiva falando, não, ela não vai marcar porque ela só marca quando é publi. E não era publi. Da outra marca. Isso eu tenho certeza. Eu tinha essa informação. E aí eu fui pra rede, não expondo a pessoa, mas ficou meio óbvio que era, e criei esse movimento do Red Carpet Made in Brasil, quase que uma ironia do precisa acontecer lá fora pra gente achar que é bom. E a gente fez agora uma campanha de uma linha que eu tenho, que eu brigo muito por isso até hoje, pra gente perder essa síndrome do vira-lata. E a gente está agora com uma coleção recém-lançada, que são de vestidos que a gente chama de exclusive, que são vestidos
quase que uma alta costura sob medida, mas já prontos, filhos únicos de tecidos que não vão ser reproduzidos. E a campanha ficou tão escandalosa, que no set todo mundo falava assim, nossa, parece campanha gringa. Olha a síndrome do vira-lata, parece campanha gringa. Não, é campanha brasileira, o fotógrafo brasileiro, a modelo é brasileira, a outra modelo é brasileira, a roupa é brasileira. Vamos falar isso. E aí a gente lançou essa campanha provocando as pessoas, fazendo essa cutucada do tipo, isso aqui podia ser lá de fora, mas não é, ó, é daqui. Vamos olhar com um olhar que a gente merece, porque a gente é bom pra caramba. E eu acho mais ainda, tá? Eu acho que se os estilistas brasileiros, em algum momento, tivessem se unido para ganhar o mundo, a gente já tava assim, ó, dominando, porque não existe criatividade como daqui. Eu vejo assim, quando na semana de alta costura da França estava falida, os libaneses se uniram, foram para lá e engoliram, e hoje são grandes nomes da alta costura internacional, né? Sim. Porque os brasileiros nunca fizeram isso. Aqui é quase assim, eu vou, não conta pra ninguém. Entendi. Uma coisa não, vamos junto. Se a gente for junto, a gente tem força, a gente conquista o nosso espaço e fica bom para todo mundo. Sim. Então eu acho que o brasileiro, a moda mudou muito nesse sentido. Eu vejo na época que eu era da Maria Bonita, ela era muito amiga da Chloe, ela era muito amiga da Glória, todo mundo se trocava, Reinaldo, a turma meio ia junto. Não tinha, vamos fazer a semana de moda mesmo, vamos fazer acontecer, se tiver bom para um, tá bom para todo mundo. E a moda no Brasil deixou de ser de calça jeans e biquíni para ser relevante naquela época. E aí isso se perdeu em algum momento também. E uma outra coisa que eu acho que mudou muito também foi a imprensa, a forma de comunicar a moda, né? Que antes era uma coisa muito orgânica, e aí com as marcas internacionais vindo como anunciantes, acabou que a gente perdeu muito espaço para mostrar, né? Eu me lembro que às vezes que eu saí nas revistas de moda e tudo apresentando o meu trabalho, porque ele estava começando a aparecer, foi de uma forma natural. Hoje, se eu não anuncio em muitas, não é o caso de vocês, não sai. E aí eu acho que essa roda não gira, né? Eu entendo que as revistas precisam sobreviver. É a mesma coisa que eu falo assim, nossa, eu só faço vestido para fulano. Não, às vezes você tem que abrir algumas exceções. Por quê? Porque também, se eles só dão... Primeiro que pro gringo é barato anunciar na revista, né? Pra gente é caro. Aí a matéria é só sobre o gringo. Aí eu que comprava a revista para ver o que vem de novidade, o que está acontecendo no mercado nacional. Não apareço, a moda não vende tanto. Aí eu também tenho dinheiro para anunciar. Então uma coisa puxa a outra. Sim. Então assim, essas são as coisas que eu vejo que mais relevantes que mudaram, que eu acho que mudou muito. A verdade é que mudou muito e a gente hoje, cada dia é um dia. Tem que se adaptando. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca. Muito bom você falar isso das revistas também, né? Porque, como você falou, é uma troca e a gente precisa trazer um conteúdo cada vez mais valorizando a moda nacional, porque até para as pessoas saberem quais marcas existem, o que está sendo feito, o que está sendo feito de diferente para poder consumir isso. Então, é uma roda que vai girando. E eu defendo, obviamente, aqui como jornalista, o papel, a revista, os sites, os veículos de moda que estão aí há tanto tempo de lifestyle, de luxo, enfim. Então, realmente é uma roda que precisa continuar girando da melhor forma possível. É uma parceria que eu agradeço mais uma vez. A gente tem entrado nesse tema. Mas, Lê, agora saindo um pouquinho de Brasil, né? Você já comentou algumas outras vezes que você tem planos de levar a marca para fora também. Então, como que tá isso? Como que tá esse processo? As ideias, as coisas mais concretas? Como que tá? Então, na verdade, assim, eu comecei a levar a marca para fora antes da pandemia. E foi uma experiência super bacana em termos de imprensa. Né? Eu tenho uma assessoria mesmo, inclusive, agora em Los Angeles, que eu fiquei antes de 2 anos. E teve uma aceitação, um produto muito bacana, porque na minha cabeça, qual era o meu racional?
não adianta eu querer vender lá sem ninguém nunca ter ouvido falar da marca. Então vamos plantar uma semente para na hora que eu estiver pronta para vender, já ter matéria, já ter gente usando, já ter tudo isso. E aí veio a pandemia. E aí eu parei esse movimento. Depois da pandemia a gente voltou. E aí o mercado está um pouco mudado. As pessoas que usavam antes organicamente não estão mais usando tanto. Está um pouco mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 2 marketplaces que estão indo bem. Legal. Né? Um que vende a nível mundial inteiro, sai daqui a peça, e que a peça tem uma aceitação lá bacana. E um outro que é focado na Arábia. E que também está indo super bacana. Então, o espaço tem. Os planos de crescimento, na verdade, assim, eu não posso te dizer que hoje existe esse plano 100% concreto, porque a gente também está vivendo um momento de mundo. Sim. Que o que era o meu plano há 1 mês e meio atrás já caiu por terra. Caiu por terra até a gente entender o que vai acontecer. Sim, com certeza. Então, tá meio on hold para ver, mas a minha ideia era realmente entrar pelo que eu acho que eu sou mais conhecida, que é o mercado de noiva e de festa. Bom, a gente está aqui, né, à frente a esses vestidos lindos, maravilhosos. Lê, quem é a noiva que usa a Letícia Bronstein hoje em dia? Tem um perfil específico? Porque você tem um DNA muito forte, né, as rendas, os laços, o patchwork. Quem é essa noiva que busca e te procura, que tem o sonho de vestir uma peça sua? Eu acho que elas, no final do dia, elas são tão parecidas comigo. Tanto que eu fico amiga de muita noiva, assim. Muitas eu trouxe pra vida. É muito louco isso. Eu trouxe junto, assim, de braço dado, amigas de verdade, assim. Eu acho que são mulheres de personalidade muito forte, que sabem o que querem e que entendem que o meu papel não é fantasiá-las de um personagem para aquele grande dia. É interpretar quem é ela versão noiva. Que é um trabalho difícil, porque normalmente o estilista que tem uma marca relevante, um DNA bem definido, como você falou, os laços, as rendas, a sensualidade, ele quer impor aquilo, né? Ele quer. E eu, pelo contrário, tanto que eu falo assim, eu faço tudo. Óbvio que dentro de uma estética. Sim. Acho que as pessoas me procuram pelo meu know-how, pela qualidade do meu produto, pelo quanto eu posso deixar o corpo dela bonito, confortável, enfim, lindo, feliz naquele dia. Mas eu brinco, eu tenho uma bola de cristal, porque eu sei ouvir. Eu escuto muito a minha noiva. E eu deixo ela falar tudo, e às vezes ela fala coisas que nem ela percebe, que é onde me dá aquela dica. E eu falo que o que resume é no dia do casamento olhar e falar assim: nossa, você tá linda, esse vestido é a sua cara. Quem desenhou? Aí ela fala: Letícia. Nossa, Letícia arrasou. Não falar, você tá de Letícia. Entendi. Então eu acho que esse é meu grande diferencial. Óbvio que elementos você tem, mas é o dia dela. Eu acho que você fala muito isso, né? Que o dia da noiva é como se ela estivesse sendo uma celebridade pela primeira vez. Ela quer o Oscar dela. Todos os olhares estão voltados para ela. Ela quer se sentir a mais linda do mundo. Então, e você traduzir isso ali numa roupa, né? Numa obra de arte verdadeira, é muito difícil. E realmente você não fantasiá-la de noiva, que acho que isso é o mais complicado, né? Da pessoa se olhar no espelho e não se identificar, não se reconhecer. É muito delicado, né? E como que é o seu trabalho com as celebridades também, com essa questão das noivas? Porque elas são pessoas reais, como todos nós, e elas já estão acostumadas, né, com red carpet, tudo isso, mas tem um quê a mais ali o dia da noiva. Mas quando vira a noiva... Vira uma chavinha ali. Vira uma chavinha que elas viram as pessoas mais inseguras, cheias de dúvidas, as noivas mais noivas do mundo, assim. É muito louco isso. Porque eu falo, gente, mas essa pessoa tá acostumada a brilhar e bate isso. E eu acho muito humano. Porque é um sonho para ela também, né?
Então, e eu acho que muitas me escolhem porque elas sabem que eu vou ser aquela que vai pegar na mão e vamos juntas. Né? E vamos juntas mesmo, assim. E é muito legal, porque muitas poderiam ter ido fazer seus vestidos fora, enfim, e me escolhem. Então, é um prestígio, né? E é uma honra, eu acho. Com certeza. Quais são, não vou falar as preferidas, porque, né, não vou colocar nenhuma saia justa aqui, mas tem algumas que te marcaram, assim, que até você tenha se surpreendido, falando, nossa, eu não esperava que essa pessoa, essa atriz, enfim, ia pedir esse tipo de vestido, ou que você tenha, enfim, ou talvez tenha até sido um desafio para você. Não, eu acho que tiveram algumas coisas marcantes, tipo, quando a Gabriela Pugliese casou e foi em Trancoso, e estava começando a casar em Trancoso, e ela andava sempre muito pelada e tal. E aí a gente bolando o vestido, eu trouxe brilho, trouxe muito brilho. E eu não achei que ela ia topar, mas a história conversava, o bordado do peito pareciam estrelas do mar, o bordado da saia parecia aquela espuma, sabe, quando a onda quebra, tinham nesgas que pareciam as redes do pescador, e ficou tão incrível e tão apropriado para a praia, que eu acho que ali eu quebrei um paradigma de não pode se casar de brilho na praia. Sim. Isso foi marcante, foi um vestido icônico, até hoje as pessoas se inspiram, pedem e tal. Outra que foi o oposto foi a Camila Queiroz, que casou em Jericoacoara, que eu acho que é mais roots que Trancoso ainda. E ela falou, eu quero casar princesa de Tule. Falei, mas na praia? Quero. Falei, então vamos fazer acontecer. E a gente conseguiu fazer um vestido leve, princesa, e que tinha a cara dela e a cara daquele casamento. E tem muito isso, tá? Às vezes o vestido no manequim, eu falo, põe na pessoa, se transforma. O vestido acontece, assim. Então esse foi um outro muito marcante. Tô pensando assim, nas que quebraram. Acho que o mais recente foi o da Ana Maria. Sim, que foi todo colorido. Pedido era um vestido feliz e ela começou querendo uma estampa numa seda e a gente criou essa estampa para ela do zero. E nunca vou esquecer quando ela, marcando barra assim no chão da casa dela, assim, do vestido, ela se olhando no espelho, olhou para mim e falou assim, eu acho que é a roupa mais bonita que eu já usei na minha vida. Que linda. E você conseguir isso, e a Ana não era uma pessoa que eu já tinha vestido, eu tinha vestido uma vez no programa, que tinham comprado produção, sabe, para ela, e eu, nossa, Ana Maria, está gente, Então não era uma pessoa que eu tinha uma relação longa, tipo, de já ter vestido várias vezes, conhecer, de saber, porque tem umas que eu falo, isso não é sua cara, vai, você não usaria isso. E a pessoa pode ter qualquer vestido do mundo, ter falado, e já vestiu 1 milhão de vestidos do mundo, ter falado isso, uma pessoa que eu sou tão fã. Foi marcante, e também casar de colorido também teve isso. Ai, gente, especiais. Porque todo mundo pergunta assim, qual o vestido mais bonito que você já fez? Eu falo o próximo. E até a Ana Maria agora, ela renovou, né? Depois do casamento mesmo, ela renovou na Fazenda. Sim. Fez uma benção das alianças, não renovou, fez uma benção. E eu falo para ela, e ela também tem dúvidas, a gente não sabe qual a gente gosta mais. Porque ele era tão especial também, o segundo vestido. Então é isso, eu tenho que estar sempre buscando mais, assim. Ali, né? Mas tiveram outros especiais, eu vou ser injusta se eu falar que foram só isso, mas esses eu me lembro porque quebraram tabus, talvez, de... É isso, não, é exatamente isso. Você casar de brilho na praia é uma coisa impensável, entre aspas, mas tudo fazia sentido. Camila também casar toda princesa na praia, e é isso. É a sua identidade, né? Você colocar a noiva ali confortável, da melhor forma possível, no cenário que ela escolhe, da roupa que ela escolhe, e tudo faz sentido ali na hora, né? Então isso é maravilhoso. Exato, exato. Lê, pra gente encerrar, que a gente já tá aqui chegando, batendo mais de 1 hora de bate-papo, a gente ficaria parece 10 horas conversando. Queria que você desse, assim,
Não aquela coisa de frase de efeito, mas assim, uma mensagem, um conselho mesmo para jovens empreendedoras, principalmente mulheres, né, que a gente sabe que às vezes o mercado é um pouco mais difícil, um pouco não, mais difícil pra gente, que querem empreender, que tem essa coragem, que tem essa veia empreendedora ali desde cedo, e uma mensagem assim pra dar uma encorajada, principalmente na nossa moda nacional, que, como a gente falou, precisa se destacar cada vez mais, né? Eu acho que uma mensagem hoje que eu falaria talvez pra Letícia de 18 anos atrás, quando criou a marca, é: tem alguém de gestão do seu lado, tem um sócio gestor do seu lado, porque se profissionalizou muito o mercado da moda. E hoje você resolver corrigir essa rota, né, trocar o pneu com o carro andando, é muito desgastante. Eu passei e passo por isso até hoje, né? Você virar gente grande, né? Hoje as faculdades de moda, algumas até têm matéria de empreendedorismo, mas eu não estudei para ser empreendedora, eu estudei para ser estilista. Sim. Então eu daria esse conselho, assim, e putz, acredite no teu taco, sabe? Olhe menos para a grama do vizinho, faça o que está dentro do seu coração, porque parece filosofia, mas não é. Hoje a gente tem informação demais do que está todo mundo fazendo e vão sempre te falar que está vendendo mais, que está bombando mais, e aí você vai querer recalcular sua rota, e às vezes no que você recalcula sua rota, você se perde da sua verdade. E ache um DNA, gente. Tenham isso em vocês, assim. Isso é muito importante. Não tenha a síndrome do vira-lata de acreditar que se você copiar alguma coisa, isso vai te fazer um estilista melhor. Perfeito. Acho que tá ótimo. Seriam uns 30 conselhos. Mas resumidamente é isso. Não, mas isso que você falou de ter ali algum parceiro ou você se profissionalizar na parte do negócio é fundamental. Fundamental, porque afinal é uma marca, é um negócio, tem contas a pagar, tem uma cadeia toda ali girando, tem pessoas que dependem de você financeiramente, então isso é fundamental. Lê, obrigada mais uma vez por ter recebido você aqui, a gente aqui na sua casa. Foi uma delícia. Aqui já tá virando já não, mas aqui eu gosto, não se sinta em casa. Acho que isso desde o meu primeiro ateliê, uma coisa que eu nunca abri mão, das pessoas se sentirem em casa, que é casa de todo mundo. Eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Eu amei também, obrigada de novo. E parabéns por esse espaço lindo que acho que é a materialização de quem você é de verdade, né? Então, muito bacana. Pessoal que assistiu aí ao nosso Goer Talks, muito obrigada. A gente tem muito conteúdo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clica no sininho para receber todas as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau.